pessoal. Deixa eu descobrir aqui. Eonofre. Gente, como é que eu faço aqui pra convidar a pessoa? Só um minuto. Thaisa, me ajuda aqui. Gente, me ensina aqui como é que eu chamo alguém pra fazer. Thaisa, como é que eu te chamo? Ai, ai. Deixa eu ver. Pessoal, vai dar. Deu certo. Deu, agora deu. Aleluia. Thaisa, obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. Eu Adoro vejo, falar sobre isso. Deixa eu colocar uma luz aqui que eu tô meio escura. Vai ver uma luz bem forte agora. eu vejo suas publicações lá sobre constelação familiar, eu adoro. Eu fiz um mini curso de Ah, direito é? sistêmico, que era constelação aplicada às relações de direito. Não Aham. era para ser facilitadora, não, sabe? Sim, aham. E já participei também como participante. Sim, mas é ótimo, né? Só da gente, eu falo, a gente não precisa necessariamente marcar um horário com um constelador pra gente constelar. Aham. Da gente estar participando dos grupos, das pessoas que estão aqui absorvendo o que está acontecendo, os insights que passam, um livro que eu leio, né? Enfim, tudo Uhum. isso daí já faz com que fichinhas caiam e a gente já consegue, enfim, usar, né? Porque eu digo que a constelação é um pensamento, né? Um pensamento sistêmico, né? A partir do momento que você usa isso na tua vida, no teu dia a dia, você não precisa necessariamente lá tá com horário marcado com o terapeuta, com o constelador, para constelar alguma coisa. Legal, legal. Eu não sabia. Para mim, constelação era assim, só um ensinamento, mas tinha que ir para o campo energético, sabe? Aham. Claro, quando tem alguma coisa, né? Enfim, eu mesmo, nos meus dias a dia, nas minhas questões, eu uso muito, né? Mas quando tem alguma coisa muito assim, né? Vamos dizer assim, amarradinha, algo que eu não tô entendendo, algo que eu não tô conseguindo ver, que eu digo com esses olhos aqui, aí eu socorro, ligo para algumas amigas minhas, viu? Marca o horário aí pra mim. E aqui, explica só pra gente assim, como é que é um pouco da constelação? Eu sei que existe uma alma familiar, né? Uma alma Uhum, do grupo, e é ligado assim com física quântica, né? E uhum. sendo que a família, existe um equilíbrio na família que sempre tem que fazer todos se pertencerem. Como Isso, é que aham. isso Tá, funciona? então assim, ó, basicamente, né, a constelação, ela tem três leis, as leis sistêmicas que a gente fala, que quando a gente infringe uma dessas três leis, enfim, a gente vai sofrer alguma coisa, né? É como a gente infringir a lei da gravidade, por exemplo, né? Então a gente vai ter consequências, né? E a constelação ela fala que todo mundo tem o direito a pertencer a um sistema familiar. Então, quando eu excluo, por exemplo, meu pai, a minha mãe, e isso, quando eu digo excluir, gente, não é só conviver com pai e mãe, porque muitas pessoas acham que exclusão está ligada a não conviver com pai e com mãe. Tá? Uhum. Excluir no nível mais profundo aqui, não aceitar o pai do jeito que ele é, ficar falando, ai, minha mãe é assim, meu pai é assado, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Tudo isso daí são formas de exclusão também, tá? Ah, Então, quando eu então quando a excluo gente critica os pais, fala como os isso, pais deviam fazer isso, já é uma exclusão. já é um tipo de exclusão, aham, tá? Então a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Outra lei que ele coloca, né? Existe uma lei da ordem, ou seja, aqueles que chegaram primeiro têm precedência sobre os que chegaram depois. Então, pai e mãe vêm em primeiro lugar, depois vêm os filhos, depois vêm os netos, enfim, né? E E aí, quando a gente normalmente, pai e mãe esquecem que são pai e mãe, ficam só por conta de filho, né? Isso, exatamente. E aí viram aquele enrosco todo, um emaranhamento todo, e daí não sabe quem que é o pai, quem que é a mãe, quantas pessoas que eu não atendo que querem cuidar do papai e da mamãe. Hoje mesmo uma moça entrou em contato comigo e falou assim, se eu pudesse pegar minha mamãe e colocá-la no meu colo, eu colocaria. Essa inversão de papéis, né? E Cuidar daí da a vida mãe. não vai fluir, né? Porque a vida só flui dos pais para os filhos. E quando a gente está num lugar que não é nosso, como é que a vida vai chegar até a gente? Como é que o dinheiro chega até a gente? Como é que o relacionamento chega até a gente? Não chega. Se chega, vai chegar tudo torto. Uhum.
né? E a outra lei que ele fala que é do equilíbrio, do dar e receber. Precisa existir um equilíbrio entre dar e receber em todas as relações. A única coisa que a gente não consegue equilibrar é o relacionamento de pais e filhos. Tá? Pais têm que ficar aqui, mais aqui mesmo, e filhos aqui. Pais sempre dão mais, a gente nunca vai conseguir Isso. pagar os pais, né? Nunca, porque ninguém tem como pagar a vida. Uhum. Impossível. Quem que vai pagar? Não tem. Você pode fazer o que você quiser, que você não vai conseguir, né? O que Bert Hellinger fala para ficar mais leve para os filhos? É eles fazerem algo de bom com a vida deles, né? Ou seja, terem sucesso, né? Terem bons relacionamentos, né? Fazerem algo de bom com essa vida, porque os pais, no fundo, o que todo pai quer? Que os filhos sejam felizes, O né? amor incondicional é só dos pais para os filhos, né? Nunca dos filhos para os pais, né? Isso. Uhum, exatamente. Daí quando a gente entende né, de forma muito resumida, dessas três leis, a gente consegue perceber que a gente está muito fora do nosso quadrado, excluindo alguém do nosso sistema, que a gente está em desequilíbrio nesse dar e receber, e aí começa todos os conflitos, né? Mas quando eu consigo olhar isso de um outro ângulo, eu percebo que a constelação familiar, esse pensamento sistêmico, né, que Bert Hellinger trouxe para nós, se encaixa muito e é muito rápido, né? Uhum. Por isso que a gente fala que constelação a gente não faz, não é toda semana, nem todo mês, nem todo ano. Aqui, como é que ele explica essas pessoas assim que começa um namoro, termina, aí vai para outro, termina, vai para outro, termina, não consegue engatar com ninguém de verdade? O que que pode estar Eu digo, acontecendo? eu digo que isso daí é repetição, tá repetindo de série. Sabe quando a pessoa repete série? Ela trocou Aham. parceiro, ela trocou a pessoa, mas está repetindo que os problemas continuam a mesma coisa. Por quê? O que acontece? Normalmente, não é regra, tá, gente? Tudo que a gente fala na constelação não existe uma única regra. Eu digo que a gente sempre tem que perceber o que cabe pra gente, tá? Mas uma das dinâmicas que acontece por trás dessa repetição, tá? Às vezes eu estou excluindo o primeiro grande homem da minha vida ou a primeira grande mulher da minha vida. Ou, Quem, né? o que que é isso? Como assim excluir? Tipo, o seu Excluir primeiro papai amor? e mamãe, por Ah, exemplo, tá. tá? E se eu tenho ressalvas com meu pai, se eu tenho ressalvas com a minha mãe, tá? O que vai acontecer? Vamos lá. Nós somos 50% mãe e 50% pai, certo? Sério. Né? O espermatozoide e um óvulo para que eu estivesse aqui. Quando eu excluo meu pai, né, seja de forma consciente ou inconsciente, eu vou estar excluindo metade de mim. Excluir é como se fosse, é criticar. Criticar, é não ter contato com o pai. Deus o livre, meu pai, minha mãe, meu pai não foi pai, não. Meu pai não fez nada por mim, sabe? Uhum. Esse tipo de coisas. Eu sempre falo assim, olha, gente, só um parênteses. Você não precisa conviver com papai e com mamãe, tá? Porque eu entendo que tem pais e mães, sim, enfim, que tem as suas complicações, que tem as suas dificuldades, que tem também as suas, né? O que viveu na sua infância, né? Tudo aquilo ali ainda tá naquele pai e naquela mãe. Uhum. Isso vai estar repetindo, tá repetindo só. Então, eu entendo que a gente não precisa conviver, mas eu preciso aceitar o meu pai e minha mãe no nível mais profundo do meu coração, literalmente, da minha alma. Então, você Perceber. está querendo dizer que a gente precisa aceitar, ser gratos, porque isso pode gerar uma consequência de não conseguir engatar relacionamentos depois. Sim, exatamente. E assim, ó, entendam que aceitar não é concordar com os atos do meu pai e da minha mãe. Entendi. Eu aceito que meu pai e minha mãe é daquele jeito que meu pai, de repente, é um alcoólatra, que meu pai batia na minha mãe, enfim, que meu pai não conseguia suprir as necessidades, enfim, da família. Eu entendo tudo isso. Mas eu não preciso concordar com as atitudes deles. Mas eu entendo que existe algo, que meu pai tem uma dor, que minha mãe tem uma dor, em que impede né, que eles façam um movimento maior. Uhum. Tá? Entendi. Aí eu consigo colocar meu pai e minha mãe no lugar. Tá? Mas eu não preciso agir que nem eles. Mas o que normalmente acontece? Quando as pessoas excluem pai e mãe, elas vão buscar pessoas Para preencher o amor de pai e mãe. Isso, exatamente. Sabe os 50% que eu neguei? Eu vou buscar em alguém ou, às vezes, em vícios, né? Aí a gente vê compulsão alimentar, drogas, enfim.
né, que é uma forma de preencher isso daí também. E Entendi. daí ela troca de parceiro, troca de parceiro, troca de parceiro, só que ela não olha para a base. Não olha para o primeiro grande homem, né? Eu vou falar de mulheres porque normalmente, não sei o teu público, mas enfim, mas normalmente são mulheres que mas procuram para relacionamentos, né? Uhum. Elas ficam buscando o pai, né? A carência, aquela necessidade interna, e daí elas vão trocar, pode vir um monte de parceiro, porque ninguém vai conseguir suprir a carência, a necessidade interna, que é aquela falta do papai que ela tem. Uhum. E o que que acontece quando a mulher se torna mãe do cara ou pai do cara? Tipo assim, Na verdade, não existe um mãe. relacionamento de casal, né? Vai ter um relacionamento de mamãe e filhinhos, né? E daí a dinâmica existe, eu sempre falo isso, tá? Uma das grandes dinâmicas de traição é essa dinâmica em que um dos parceiros se torna pai e mãe e o outro se torna o filho. Não, E pera, aí, para tudo, para tá, tudo. Na traição, a dinâmica que acontece é quando a mulher deixa ocupar o lugar de mulher e ocupa o lugar de de mãe do mãe. cara. E aí o Exatamente. cara busca outra mulher, porque ele Isso, quer. ele quer uma mulher, ele quer sexo, né? Só que Uhum, não existe sexo entre mãe e filho. entendi. E quando acontece a traição, existe uma forma de restabelecer, ou seja, assim, eu não prego assim, no meu ponto de vista, ai, traiu, acabou, nunca Uhum. mais volto, nada disso. Eu acho que pode, o casal pode crescer com aquilo, pode ter uma segunda chance, enfim. O que que o Bert, né, ensina em caso de traição? Como que eu poderia voltar a equilibrar a relação, voltar a confiar? Tá, então assim, vamos lá. Até hoje eu fiz um post que vocês podem casar com isso daí, tá? É, primeira coisa é entender que não existe o culpado, o traidor, a vítima e o inocente, tá? Não Hum, existe. não existe Se vítima. não existe, não existe vítima, não Por existe. por que que a traída não seria uma vítima? Porque a traída também tem uma participação naquela traição. Hum, Pensa comigo, a pessoa saiu do papel dela de mulher, saiu do papel dela, então ela foi ser mamãe do marido dela, do namorado, enfim, do ficante, sei lá, qualquer coisa. Entende? Quando ela saiu daquele papel, ela deixou o posto dela. entendi. Então ela precisa assumir essa parcela de responsabilidade dela. Tá? Uhum, Por isso que a gente não fala, a gente não pede perdão, a gente não fala, peço perdão na constelação, a gente fala a palavra eu sinto muito. Porque eu sinto muito, eu me responsabilizo pela minha parcela sobre aquele relacionamento. legal. Eu compreendo que eu tive participação nisso. Então, a partir do momento que o casal eles percebem qual que é a participação de cada um no ato da traição, né? Aí sim existe a possibilidade desse casal se restabelecer. Mas Uhum, se não houver isso, se ficar, você fez aquilo, não sei o quê, não vai acontecer. E daí o que o Bert também fala? Ele fala assim, que a gente poderia fazer algo parecido. Por exemplo, existe né, a mulher foi traída, por exemplo, né? Mas ela compreende que ela também tem essa parcela de responsabilidade, dessa participação do que aconteceu, tá? uhum, Ela poderia fazer algo, mas não igual, algo entendi. menor, não é uma vingança, tá, gente? Mas, por exemplo, algo um pouco menor do que foi feito, tá? Para que houver, de novo, que o equilíbrio. Hum, Sei lá. devolver um mal, mas não um mal maior, para não gerar um Isso. ciclo de coisas Isso, más, né? exatamente. De repente, sei lá, ela vai fazer uma viagem, né? Vai comprar uma bolsa que ela queria, enfim. Se o cara transou com outra, ela beija outra, pode? É, Ela beija outra. e daí, enfim, e daí eles, como casal, os dois em si, vão ter que perceber o que, né? Mas não é algo na mesma proporção, é algo sempre abaixo daquilo. Uhum. Eu falo com meu marido, depois que eu disse, olha, se você me trair, você pode ter certeza que eu vou devolver. Pode ter certeza que vai acontecer. Eu posso até voltar pra você. Sou sem vergonha, mas você vai levar Uhum. também. E vai ficar sabendo. Exatamente. E é dessa forma o casal percebe o que faz, né? O que é válido para eles, né? E Uhum. assim, eu vou falar, tem muitos relacionamentos a três, vamos dizer assim, que mantêm o relacionamento.
Quantas famílias não se mantêm pela traição? Hum, Quantas famílias não foram geradas, né? Quantos filhos não vieram de traições? uhum. Então tem um Né? super emaranhado nisso tudo, né? Exatamente. Então a gente tem que cuidar muito com o julgamento, né? Porque a gente não tá falando aqui de coisas morais, a gente não tá falando disso, né? Uhum, A gente tá falando de algo muito mais além disso. A gente tá falando de coisas que, se, por exemplo, digamos que eu seja fruto de uma traição, como é que eu vou falar que aquilo foi errado? Se eu sou fruto daquilo. uhum. E os meus filhos, os meus netos vão ser frutos dessa traição. E se eu for fruto de uma traição, eu posso ter a tendência em também ser uma traidora? Pode, se eu, tipo, nego aquilo, se eu excluo, se eu falo, meu Deus, meu pai e minha mãe foi assim, eu vim assim, se eu me coloco naquele papelzinho de vítima, porque eu me coloco no papel de vítima, né? Uhum. Aí, sim, porque a gente repete, né? Quanto mais eu excluo algo na minha vida, mais eu me torno prisioneiro daquilo. Nossa, olha que forte. Quanto mais eu excluo algo da minha vida, mais eu me torno prisioneiro. Pode fazer pergunta, viu? Fica à vontade, Amanda. Gente, vocês estão entendendo o que a gente está falando? Se vocês não estiverem entendendo, eu sei que é um assunto polêmico isso daqui, eu sei que mexe com muitas pessoas, né? Mas enfim, coloquem aí, coloquem corações para a gente saber se vocês estão gostando, se não estão entendendo, por favor, porque é uma forma da gente saber se isso daí está sendo legal, ou se não está, né? É, e quando tiver rolando alguma treta no seu relacionamento, se tá acontecendo alguma coisa, manda seu caso aí que a Thaís. Isso, exatamente. Ô, Thais, o que é essa coisa de ser? Porque eu trabalho muito com o flerte, a paquera, em criar Uhum, conexão, em atrair, né, esse poder de atração, essas pessoas que têm desenvoltura, que chegando, que assim, passa no ambiente, todos olham. E aí uhum, eu vi que isso está muito ligado à aceitação do pai e da mãe. Eu li assim, quando o uhum. homem está em harmonia com o pai, ele é mais atraente. A mulher, quando está em Isso. harmonia com a mãe, é mais atraente. O que é isso? Uhum. Tá, significa o quê? As mulheres, elas precisam estar na energia feminina das mulheres do sistema familiar dela. Energia Os feminina. homens, isso, os homens precisam estar na energia masculina. Gente, e aqui eu não tô falando de opção sexual, tá? Entendam isso, não, tá? Mas, para você estar mais atraente, você que é homem, esteja na energia masculina dos homens do seu sistema familiar. Uhum. E as mulheres que estão ancoradas na energia feminina das mulheres do sistema familiar delas, elas têm mais força, elas Ah. têm mais esse encantamento, porque a mulher, ela, na energia dela, ela permite que o masculino chegue, Interessante, hein? né? Porque a mulher, ela é servida. E quando ela tá nessa energia feminina, ela permite que o homem sirva ela. Uhum. Daí permite que esse homem traga segurança, permite que esse homem esteja nessa energia de servir ela, e ela aceita isso. Entendi. Né? Só que muitas mulheres com essa independência, né? Com essa questão que eu posso tudo e tudo mais, e as mulheres podem, assim como os homens também podem, né? Só que são energias diferentes, a gente resolve as questões de forma diferente. A mulher e o homem são totalmente diferentes, e essa é a magia. A gente não tem que Uhum. competir com ninguém, né? Uhum. Essa Ali, esse negócio da energia feminina e da energia masculina eu acho tão interessante porque a gente pode fazer exigências para os homens, Uhum. exigir deles coisas, mas quando a gente exige com a energia feminina, a gente tem muito melhor resposta deles do que se a Nossa, gente muito chega mais. com a energia masculina que entra em conflito, né? Exatamente, porque é aquela coisa, né, da física, dois corpos não, iguais Uhum, não vão ocupar, não tem como ocupar o mesmo espaço, gente. Não tem. uhum, Se a mulher tá muito na energia masculina dela, de resolver, porque às vezes ela tem um trabalho, sei lá, advogada, às vezes, sabe, uma energia muito masculina, né? E ela tá com aquilo, com a energia masculina dela, e daí quando ela chega em casa, ela continua com a energia masculina, ela vai bater de frente com o marido dela. uhum, Né? Então, saibam onde usar as energias de vocês, né? No uhum. trabalho, vocês que são mulheres, usem mais essa energia de vocês masculina que vocês têm também, porque todos nós temos as duas energias, né? Mas percebam que quando vocês estão em casa, quando vocês estão com um parceiro, né? Quando vocês estão
num relacionamento, vocês têm que ser vocês. Porque Uhum. senão, se eu estou numa energia muito masculina, sabe o que ela vai atrair? Vai ser homens tipo Peter Pan, sabe? Que são Criança. adolescentes, eternos, crianças, adolescentes. Olha que interessante. É, Essa questão de energia existe até no relacionamento homossexual, né? Porque até no sim, relacionamento homossexual tem um que tem mais energia feminina, outro que tem mais masculina. exatamente. E daí o casal precisa ter essa dança, sabe? Da energia masculina com a energia feminina. Precisa haver isso daí, né? E assim, então assim, as mulheres, eu sempre falo, a gente eu brinco aqui em casa, né? Eu falo que meu marido assim, ó, meu amor, hoje eu preciso da sua força de macho alfa, sabe? Eu falo assim pra ele. E daí, nossa, aquilo tipo empodera. Adora! Exatamente. Então, usem, porque a gente sabe como lidar com esses homens. Quando a gente, né, como você falou, quando a gente pede com a energia feminina, a gente consegue. Agora você fala pra ele, ai, pelo amor de Deus, você não foi fazer aquele negócio? Tipo, né? Energia masculina. Aqui tem uma moça perguntou para explicar de novo aquela Hum, questão da traição, né? Da mulher não ser vítima da traição. E o que que é isso? É, uhum. Tá, então explicar. assim, tá, vamos lá. Então, assim, olha, entendo que vítima e culpados são só rótulos. Rótulos que vamos deixar, de repente, para a justiça, para as leis, tá? Na vida nossa, na nossa vida pessoal, isso daí é rótulo. Rótulo porque é mais fácil botar um rótulo do que a gente assumir a responsabilidade sobre realmente o que está acontecendo. Tá? Uhum, A partir do momento que essa mulher olha para esse casamento e começa a perceber, será que eu realmente mudei demais para o meu marido? Será que eu não estava me comportando como a mamãe dele? Será que eu não estava esperando que ele suprisse as minhas carências, as minhas necessidades internas? uhum. Né? Comece a observar como é o relacionamento de vocês. E observe se realmente vocês estavam num equilíbrio de igualdade, de dar e receber. Perceba se você conseguia dar, perceba se você conseguia receber. Tem muito isso, né? A gente às vezes não tem esse fluxo para receber do outro parceiro, né? Isso, exatamente. Aí Como quando é eu que é esse percebo equilíbrio entre dar e receber? isso, então assim, quando eu percebo que realmente eu acho que a gente estava em desequilíbrio, realmente eu acho que aí sim eu saio dessa postura de vítima. E aí percebo que sim, existe uma parcela de responsabilidade. Não é parcela de culpa, é parcela de responsabilidade sobre o que foi. E você assume somente os seus 50%, porque no relacionamento é 50% para cada um. Uhum. E aí existe a grande possibilidade de mudar. Às vezes, essa dinâmica de traição também, Paloma, muitas mulheres do sistema familiar foram traídas. Vovó, bisa, tias, sabe? Muitas foram traídas. Aí a gente olha para todas aquelas mulheres e fala, coitadinhas. Uhum. E aí eu faço o quê? Repito. Uhum. Quando eu olho e percebo que aquelas mulheres não foram nada coitadinhas, quando eu saio, tiro o rótulo daquelas mulheres, e aí eu percebo que eu não preciso fazer essa postura. Não preciso entrar nessa postura de vítima. Entendi. Entende? Eu aceito que aquele foi o destino daquelas mulheres. E que Uhum. talvez foi aquilo que manteve todo o meu sistema familiar até hoje. E minha vida chegou a esse preço. É o ônus e o bônus. Uhum. Né? Mas eu não preciso ficar repetindo esse padrão a partir do momento que eu concordo com o que foi. Entende? Né? Eu paro de dar Acorda o que muito. foi, enxerga que elas tiveram a responsabilidade delas, Exatamente. Uhum. E daí, aceita. e aceito num nível mais profundo, aí eu posso fazer diferente. Uhum. Porque tem muitas que querem fazer melhor. Quantas mulheres não falam? Deus o livre, eu não vou ser. Aconteceu com a minha mãe e com a minha avó. Nossa, elas, ó. Nossa, o casamento foi assim. E era assim. E julga, e ó. E vô era não sei das quantas, e pai era não sei o quê, enfim. E aí, o que acontece? Encontro um homem e é a mesma dinâmica. Uhum. Então, quando você julga, quando você quer excluir, quando você não quer ver, quando você quer Uhum. esconder, tem a tendência de aquilo voltar a acontecer. Ou seja, a gente tem que enxergar o que acontece no nosso
sistema familiar para então aceitar, amar, acolher e a partir daí fazer diferente, né? Exatamente. E daí cada um segue no seu caminho, sabe? A gente respeita o destino daquelas mulheres, daqueles homens, enfim, e a gente segue no nosso caminho, tá, gente? Claro que a gente falando assim, esse é o primeiro ponto para quem, tipo, tá muito, né? Tava muito só aqui, né? Só com Uhum. essa visão, tá? Comecem a expandir esse olhar para vocês mais longo e comecem a perceber o quão profundo isso é. E daí vocês comecem a mudar nas atitudes de vocês, né? Quando eu escutar uma notícia na TV que aconteceu tal coisa, eu paro, porque a tendência que a gente tem é julgar. Ah, já se viu, o Beltrano fez aquilo, olha só, você viu tal coisa. E a gente não precisa se alimentar disso. Uhum. É. As ações de vocês, depois que vocês têm uma nova consciência, vai determinar muito o que vai acontecer. Ok. E uma menina perguntou aí, ok, já que eu tenho que aceitar os meus pais, Uhum. não rejeitá-los, como que eu posso me aproximar da mãe, da energia feminina dela? Como que eu posso fazer essa conciliação, tirar essa raiva do meu peito de alguma forma? Como que eu me concilio com a mãe? Tá, melhor coisa seria constelar literalmente, né? Porque eu não sei qual que é o nozinho realmente que tá segurando ela, tá? Essa é a primeira coisa. Mas só o fato dela já assumir, eu entendo que eu preciso reconciliar com a minha mãe, eu entendo que eu preciso começar a trabalhar minha energia feminina, já é um grande passo. Então, a minha sugestão é, primeiro, constele. Segundo daqui para frente, pare de julgar as mulheres, pare de julgar os homens com as atitudes deles. Né, o que eles fizeram. Entenda que tudo que aconteceu foi exatamente por algo que tinha que ser e ponto. Né? Observe nas suas atitudes. O que você tem feito? Você, na tua casa, você permite que, quando, sei lá, a luz, sei lá, a lâmpada quebra, não está mais funcionando. É você que troca? O teu marido que troca? Sei lá, quem é que faz isso? Você vai levar o teu carro para a oficina? Quem é que faz isso? Né? Perceba como é isso num relacionamento. Estou fazendo atividades que são de meninas ou só estou fazendo atividades que são de meninos? Uhum. São todas coisas que ela vai ter que começar a fazer. Permitir que esse feminino dela fique mais, né? Usar salto, usar uma maquiagem, né? Tá. Mas e quando a menina tem conflito com a mãe? Como que ela faz as pazes com a mãe? Aceitando a mãe do jeito que ela é. Não tem tipo, faz isso, vira ali, faz aquilo, sabe? É aceitando essa mãe no nível mais profundo da consciência dela. Não tem assim, Paloma, por exemplo, existem frases que a gente fala, né, na constelação familiar, que a gente fala, só que essas frases são muito de acordo com a história que a cliente traz. A gente Uhum. precisa ressignificar essas frases que ela tem, tá? Então, assim, no atendimento, a gente usa as frases que ela traz, né? Sei lá, vou dar um exemplo. Às vezes ela fala assim, que a minha mãe sempre foi submissa. Minha mãe sempre foi submissa, submissa, submissa. Então, o que a gente pode olhar para ressignificar isso? Aí eu começo a perguntar, tá, mas a tua mãe sempre foi submissa, mas como era a relação? Como ela submissa, mas ela continha as coisas dela, ela fazia as coisas que ela queria fazer, né? Perceba se realmente ela era submissa ou se ela não queria, de fato, era não bater de frente com a dor dela. É buscar enxergar as dores da sua mãe, É. né? E acolher ela de amor, mesmo com as Isso. dores E assim, dela. ó, mas sem querer curar a mamãe, a dor da mamãe, sem querer curar a dor do papai. Né? Porque daí muitas se sentem culpadas, começam a perceber, nossa, falei aquilo da minha mãe, não sei o quê, começa a se sentir culpada pelo que aconteceu, pelo que você falou, entende? Não é com essa intenção, tá, gente? É perceber, se você experimenta a culpa, só que tu faz algo de bom com essa culpa agora. Uhum. Então, nós falamos que quando a gente ocupa a posição de. A gente é filho, mas se torna pais dos nossos pais, isso trava a nossa vida amorosa. Sim. Uhum. Quando a gente ocupa o lugar de pais do nosso, de mãe do nosso marido, a gente não se coloca no papel de mulher dele, o que faz ele buscar, ainda que inconscientemente, outra mulher. Outra mulher, exatamente. Então, esse equilíbrio entre dar e receber seria
eu com a minha energia feminina, você com a sua energia masculina e a gente dá igual. Isso. E tem esses homens também que bancam as mulheres, pagam a faculdade, paga tudo, vira o pai da mulher. Né? Qual que é a consequência também para o homem? Então, tem que ver qual que é a energia que está colocando nisso. Se eu estou fazendo uma energia, por exemplo, às vezes num casal, a mulher está numa situação X e o homem está numa situação Y. Tá? Então tem que ver qual que é a energia dessa ajuda que está sendo isso. É uma energia de pai, uma energia de dó, vou ajudar, porque ela, enfim, não tem condições, eu penso que ela não consegue, então eu vou ajudar. Qual que é a energia que está sendo feito isso? Entende? Porque não tem problema nenhum um homem trabalhar fora e a mulher, por exemplo, trabalhar dentro de casa. Não tem problema nenhum. Tá? Desde que como está sendo feita essa energia. Essa mulher dentro de casa, ela é a mulher mesmo, né? Ou ela é a mãe de todo mundo? Entendi. Né? Tá? Então tem que ver qual que é a energia que está sendo feito isso. De E que forma... Pode falar. Eu ia falar, e tipo, por exemplo, tô pagando, paga a faculdade, tô pagando. Às vezes o marido tem mais condições financeiras. Né? Essa mulher agradece, olha, eu agradeço por você estar fazendo isso por mim e de repente ela contribui isso de uma outra forma. Entendi. E não precisa ser necessariamente da mesma financeira, forma. Mas ela tem que devolver de alguma forma para voltar ao equilíbrio, né? Senão chega ao ponto que ela recebeu tanto que não tem como ela devolver. Aí ela acabou saindo do relacionamento. Daí muita gente fala o quê? Dei tudo para ele, dei tudo para ela. E ela me abandonou. É muito interessante esse movimento, né? E o que acontece quando a gente rejeita os nossos sogros, por exemplo? O meu sogro, eu falo mal do meu sogro, eu falo mal da minha sogra, eu quero evitar eles. Xingo eles pro meu marido. O que pode acontecer na vida do casal? Vamos lá, outro assunto polêmico, né? Sogro e sogra. O que acontece? Vamos lá. Quando eu julgo, quando eu excluo, quando eu xingo, quando eu critico o meu sogro e a minha sogra, eu estou criticando no mínimo 50% do meu marido ou da minha esposa. Porque, né? Meu marido, a esposa veio desse sogro e dessa sogra. Né? E normalmente essa dinâmica acontece por quê? Por duas coisas. Eu não aceito meu pai e minha mãe. Né? Eu tenho ressalvas com meu pai e com a minha mãe. Eu tenho dificuldade de aceitar os meus sogros e minha sogra. Né? E às vezes o que acontece? É competição. Né? Não tem como competir com nada, porque são papéis totalmente diferentes. Só que existe inclusive até meio que uma rixa, já não sei de quanto tempo isso, né? Questão de sogras e as noras e tudo mais, né? Parece que é algo que já é meio que cultural, inclusive, né? Mas a esposa vai ser a esposa, é o papel dela e ponto. A mãe vai ser a mãe. Não tem, são papéis totalmente distintos. Tá? Mas quando a pessoa vai estar criticando o marido, tá? E isso, obviamente, vai tirar a força do marido. E se essa pessoa tem filhos? O que vai acontecer? Está criticando no mínimo 25% do filho dela. Entendi. Mas e o que? Mas na prática, o que isso reflete? Na prática, dificuldade no relacionamento e dificuldade com o filho mais tarde. Tá? Porque esses filhos vão crescer, né? E daí, se eu estou excluindo uma parte do meu filho, meu sogro, minha sogra, eu vou ter dificuldade de acessar o meu filho. Entendi. E uma pessoa mandou uma pergunta a respeito de violência. O Bert fala alguma coisa sobre isso? Tipo assim, de marido agressor, de mulher que agride? A gente percebe que são emaranhamentos sistêmicos bem fortes, tá? É a questão da vítima e do agressor, realmente. Fala-se o quê? Que a vítima encontra o seu agressor. Né? Já reparou que violência, quando uma mulher ela é agredida, normalmente ela foi agredida várias vezes. Não só pelo marido, às vezes pelo chefe, né? Às vezes pela sociedade. Enfim, tem várias. Então, a vítima acaba encontrando o agressor, vamos dizer assim. Porque ela está na posição de vítima, eu estou naquilo, então ela precisa de um agressor para alimentar a vítima dela.
É meio pesado isso, inclusive eu sei disso, né? Que, enfim, como é que eu não quis, eu não queria acontecer aquilo comigo e como é que eu fiz isso? Não, é justamente porque talvez existam vítimas na sua família, Uhum. né? Talvez você realmente está deixando a tua vida de lado, né? Você está esperando que outras pessoas resolvam a sua vida. Então, você emana, quando eu estou numa frequência de vítima, eu vou atrair para minha vida pessoas e circunstâncias que cada vez mais me colocam nessa posição de vítima, né? Olha, interessante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu te pergunto que eu fiz aqui na listinha. Ocupar o lugar da mãe, a gente falou. Quando a pessoa atrai o mesmo tipo de situação também. Uhum. Traição. O que significa no casamento que a gente tem que deixar a nossa própria família? Sim, deixar a nossa família de origem, né? Família de Isso. origem, papai, mamãe, avós, enfim, a galera que nos, né, nos proporcionou estar aqui, tá? A minha família tem valores, a minha família tem crenças, a minha família tem questões que fez com que eu estivesse aqui, tá? A família do meu marido tem questões, tem crenças, tem valores que eles carregaram e fez com que o meu marido estivesse aqui. Quando nós nos casamos, nós precisamos observar agora quais são os nossos valores, meu e do meu marido, porque nós estamos formando a nossa família. Uhum. Então, eu preciso deixar algumas crenças, algumas questões, dores, enfim, que era do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, e meu marido também precisa deixar. E a gente perceber o que é válido para nós. Uhum. Né? Só que Entendi. muitas vezes os casais entram em conflitos, porque na minha mãe, na minha família é assim, né? Na minha Lá em casa é família assim, nananã. é, Aí quem nananã. for para a família nova, o sistema de crença anterior. É isso, e não dá, tá? Vocês agora, né? O casal agora precisa. Então, deixar a família no sentido de olhar para essa família, respeitar a história de tudo que foi, de tudo que aconteceu. Mas eu agora deixo com vocês o que é de vocês, né? Uhum. E agora eu e o meu marido, nós vamos escolher o que é nosso. Nós vamos trabalhar isso, os nossos valores, as nossas crenças, né? A gente É agradece. lindo, né? É bem lindo, aham. Isso a gente faz muito na cerimônia sistêmica, né? Mais ou menos foi feito isso no meu casamento. A gente deixa isso com os pais, com os avós e tudo mais. E agora a gente, né? A gente se olha e a gente diz, eu te aceito e você me aceita, né? Do jeito Uhum. que é, né? Uhum. E assim a gente caminha junto, deixando o que é deles com eles. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que foi tudo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, deixa eu pensar. Não sei se alguém tem alguma pergunta, eu acho que tem um. Não sei exatamente o que está vendo aqui, mas não sei se é um hack, se é o que que é, um robô, enfim. Sei lá, um pouco Às vezes, estranho. enfim. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, se vocês estão entendendo, por favor, eu não vi mais esses corações subir. Isso é importante. Tem pessoas que vão, enfim, se aproveitar disso daqui. Manda isso daqui para outras pessoas, né? Não sei se a Paloma vai deixar salva ou não essa Deixa live, eu salvar. né? Enfim, então, assim, aproveita para compartilhar com outras pessoas, né? Porque senão quanto é informação, né? A gente está dando essas informações para vocês, então é importante que vocês repassem isso daí para outras pessoas também, né? E quanto mais a gente consegue alimentar outras pessoas, muitas pessoas não fazem o que tem que fazer porque falta conhecimento, né? Uhum. Então agora vocês não podem dizer que vocês não têm determinados conhecimentos sobre esse pensamento sistêmico. Então vocês precisam agora o quê? Aplicar isso na vida de vocês. Aquela história, a ignorância é uma bênção, sabe? Às Uhum. vezes isso é válido. Uhum. Mas agora ninguém mais está ignorante. Isso mesmo. Tá? A gente tem que compartilhar o bem, né? Com certeza. Exatamente. Deixa eu Somos ver. pessoas. O Jumi, acho que é isso, colocou sobre vícios na família. Bom, não é um tema muito sobre isso daqui, mas assim, vícios na família tem geralmente repetição, tá? Repetição de gerações de algum excluído do sistema familiar. Uhum. Então precisa incluir esse excluído, tá? Normalmente algum excluído. Alguém foi excluído.
Diz que a relação com o pai também influencia muito nessa questão do vício, né? Sim, tem uma frase, inclusive, eu acho que é do Bert, se eu não me engano, que fala que, por exemplo, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, ela tá buscando o pai, tá buscando. Eu acho que faz sentido um pouco, viu? Sim. A busca pelo pai. É uma forma de estar junto, sabe? Quando eu estou no cigarro, por exemplo, eu estou junto com o meu pai. Deixa eu ver, a Amanda escreveu aqui. Conheço muito pouco sobre o histórico da minha família. Isso influencia no momento da constelação? Não, não influencia. Claro que a gente vai fazer algumas perguntas, obviamente, mas o campo, ele mostra. Então, eu não preciso saber detalhes. E alguns segredos são segredos de família, a gente não mexe. Segredos de família, às vezes, sustentam as famílias, né? Então, a gente não tem que mexer em algumas coisas. Né? Então, a gente não precisa saber, enfim, de tudo da família, porque o campo vai trazer essa informação, tá? Pode ficar tranquila. É verdade, matéria de questão sistêmica é horário e vigiar. É horário e vigiar. Exatamente. Gente, não sei se ficou claro para vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, enfim, aproveita, né? Não sei nem quanto tempo de live nós temos ainda, Paloma ou não. Temos ainda 20 minutos. Né? Tem 40 minutos já de live. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí, enfim, aproveita, né? Então, meninas e meninos, vocês são mais atraentes, chamam mais atenção no ambiente quando vocês estão alinhados com seu papai, com sua mamãe, né? E não tente ocupar lugares. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Hoje eu estava conversando com a minha empregada e ela se separou e ela fica discutindo tudo que dá de errado com o ex-marido dela para os filhos. Tudo. Não, papai não ia fazer isso. Eu vou ligar pro papai para resolver e não sei o quê. Todos os problemas, tudo que acontece de treta com o ex, ela compartilha com os filhos. Com os filhos. Não dá, gente. Não dá. Pais são aqui, filhos são aqui. Não dá para ser melhor amigos. Às vezes eu já falo isso. Mas como assim não vou ser melhor amiga do meu filho, da minha filha? Não, não dá. Energias são totalmente diferentes. Aquilo que você falaria para tua amiga, pro terapeuta, pro padre, pro papa, pro bispo, pro pastor, a gente não fala pros filhos. A gente não reclama pros filhos, né? Os filhos são pequenos perante os pais. E assim como vai criar uma confusão na cabeça deles. Uma confusão, eles vão ter problemas de relacionamento. Sim, relacionamento. E não só relacionamento. Financeiro, muito problema financeiro. Quando o filho fica entrando na situação dos pais, problema financeiro e de relacionamento. Pega muito financeiro, né? Porque o pai é representado o quê? Pela questão, o material, o dinheiro em si, né? É o pai que, na visão sistêmica, a gente olha dessa forma, né? Não é regra, mas é uma das questões, a falta do dinheiro entrar, o dinheiro sair, sabe? Parece que tem gente que o dinheiro entra, o dinheiro sai. Às vezes geralmente tem alguma questão com o pai. Olha, interessante. Então... Aqui, eu vou querer fazer mais live com você, viu? Vamos fazer sim. Bom pegar mais uns temas bafões aí de... Sim, pede pro pessoal aí que eles querem que a gente faz aí, não tem problema. Aqui, eu vi que você tá gravidinha. Sim, estou gravidinha. Parabéns. Obrigada. Gostoso demais. Vai formar sua família. Sim, exatamente. Foi bem. Nossa, tá sendo tudo muito realmente conforme nós descobrimos 2 dias antes do casamento, então foi assim, nossa. Foi emoção em cima de emoção, assim, foi. Muito mágico. Aqui, tá. Então vou encerrar. Gratidão pelos seus ensinamentos. Foi agradeço. Mais. Que bom, Paloma. E pessoal, se vocês quiserem continuar mandando dúvidas, pode mandar, que aí eu faço outra live com a Thaís, a gente escreve pelo direct. Isso. E compartilha aí com todo mundo. Isso mesmo, que bom. Então, tá bom, Paloma. Um beijo. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. Tchau, tchau.